Torcedor vascaíno, segunda-feira. Segunda-feira de Acorda Vascão com muitas informações para você que está aí do outro lado. Segunda-feira que chega ao fim uma era no Vasco da Gama. A era Gabriel Peck, o atleta cria das categorias de base do Gigante da Colina, que se destacou muito nesta última temporada, sendo o atleta mais importante do Vasco em 2023 através de números. Gabriel Peck foi o atleta que teve mais participação em gols do Vasco da Gama nesta última temporada, um jogador muito importante para que nesse ano de 2024 o Vasco esteja na Série A do Campeonato Brasileiro, está de saída. O Vasco ontem à noite aceitou a proposta do Los Angeles Galaxy e Gabriel Peck será vendido pelo valor de 51 milhões e meio de reais. É claro, a gente vai falar sobre tudo isso, falar sobre essa venda, deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre valores, o porquê da saída de Gabriel Peck, o que motivou o atleta, inclusive, a aceitar essa proposta do Los Angeles Galaxy, o que também fez com que o Vasco aceitasse a proposta do clube norte-americano para uma venda num valor tão pequeno. A gente vai deixar você muito bem informado e falar também, é claro, sobre muitas outras informações. Hoje é dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje tem Clássico dos Milhões pelo Novo Basquete Brasil, hoje tem entrevista coletiva do Alexandre Matos, hoje tem elenco do Vasco no CT Moacir Barbosa, visando a temporada de 2024 e é um dia antes da pré-temporada em Punta del Este. Teve também na noite de ontem chegada do terceiro reforço do Vasco, o atacante David, no aeroporto do Galeão. Então temos muitas informações para trazer a você, vascaíno que está aí do outro lado, e é claro, quer ficar muito bem informado sobre o nosso gigante da colina. Mas, olha, né, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nesse momento estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 119 mil inscritos. Quanta gente tem no nosso canal. E é claro, para isso, precisamos de você que está aí do outro lado. Se você está aqui pela primeira vez, espera um pouquinho, veja o vídeo. Caso curta o nosso conteúdo, deixe para se inscrever no final. Porém você, né, que já está aqui diariamente, você que já gosta do nosso conteúdo, porém você que ainda não é um inscrito, vem agora, ó, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. E eu quero começar aqui, né, primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre o que você precisará ficar atento nesta segunda-feira, né? Primeiramente, às 3h15 da tarde, o Vasco da Gama entrará em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada da Copinha, o Vasco enfrenta a equipe do Potiguar, no mesmo estádio, o Ninho do Corvo, às 3h15 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando, né, na primeira rodada o Vasco enfrentou a equipe do Macapá e acabou terminando a partida sofrendo empate pelo placar de 1-1. O gol levado do Vasco foi aos 40 minutos da segunda etapa. E o Vasco entra hoje contra a equipe do Potiguar com a obrigação de conquistar a vitória e ter aí, né, uma terceira rodada daqui a 3 dias, fechando, né, essa fase de grupos da Copinha, entrando em campo de uma forma mais tranquila, até porque um empate ou uma derrota hoje vai dificultar a vida do Vasco nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. OBS importante aqui sobre a Copinha. O Vasco terá um desfalque importante para esse jogo de hoje, que é o desfalque do JP Murilo. Hoje, um dos grandes destaques aí das categorias de base, voltou para o Rio de Janeiro a pedido de Ramon Dias. Após o destaque que ele teve na sua estreia nessa última sexta-feira contra a equipe do Macapá, o próprio Ramon fez questão de pedir o retorno do atleta e neste último sábado ele se reapresentou com o elenco no CT Moacir Barbosa, junto, é claro, né, o grupo profissional, visando já essa temporada de 2024, então JP Murilo desfalcando o Vasco na Copinha e integrando o elenco profissional. Além disso, outro recado a você, torcedor vascaíno, sobre basquete. Às 8 horas da noite temos Clássico 2 milhões. Vasco e Flamengo se enfrentam pelo Novo Basquete Brasil. Esse jogo será no Maracanãzinho, partida inclusive com torcida única, e é para o torcedor vascaíno ficar de olho sim no basquete vascaíno, que vem se destacando muito no cenário do futebol
brasileiro. O Vasco hoje é uma das melhores equipes da competição, é uma equipe que dentro da classificação do NBB vem se destacando. O basquete, né, a classificação é feita através de aproveitamento e o Vasco hoje é o quarto colocado do Novo Basquete Brasil, ficando apenas atrás de Franca, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, atrás de Minas e atrás também do Flamengo. Fora isso, o Vasco segue com tudo e vai buscar a vitória hoje contra o Flamengo com torcida única dentro do Maracanãzinho. Então, de olho aí, marque na sua agenda, 3h15 Copa São Paulo e às 8 horas da noite Vasco e Flamengo pelo Novo Basquete Brasil. E além disso também, marque a sua agenda, pois hoje às 11 horas da manhã teremos entrevista coletiva de Alexandre Matos. O Matos hoje às 11h30, melhor dizendo, estará concedendo uma entrevista no CT Moacir Barbosa para a imprensa. Primeira vez que Alexandre Matos terá esse contato, né, com os jornalistas vascaínos. Queria muito estar presente no CT e uma informação aqui até vocês a partir de agora. A partir de agora não, né? Porque hoje não estarei presente, ou quem sabe, se daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos eu receber uma mensagem, eu vou para o CT. Mas até o momento não estarei presente no centro de treinamento e não estarei presente na entrevista coletiva de Alexandre Matos. Mas você que está aí do outro lado do nosso canal, fique tranquilo, porque daqui para frente, nesse ano de 2024, teremos muita cobertura exclusiva aqui, né, com entrevistas no CT, participação em coletivas, trazendo um conteúdo cada vez melhor para você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado. Uma entrevista com certeza de Alexandre Matos, que será cheia de esclarecimentos, e é bom você, torcedor vascaíno, ficar de olho às 11h30 da manhã na Vasco TV, coletiva de Alexandre Matos. E é claro, no CT Moacir Barbosa também, além da entrevista coletiva, o elenco Cruz Maltino estará novamente indo, né, até o CT visando essa temporada de 2024. Ontem, inclusive o Vasco, através das redes sociais, divulgou uma imagem do que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa. Mais um dia de avaliação física dos atletas, mas ontem também foi um dia em que os jogadores tiveram a primeira oportunidade de cuidar do seu lado físico. Fizeram alguns esteira, outros bicicleta, né, no CT Moacir Barbosa, outros também realizaram um treino de força, tudo isso para que o elenco vascaíno possa entrar em forma aos pouquinhos para essa temporada de 2024. Lembrando que hoje é o último dia do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Amanhã, terça-feira, dia 9 de janeiro, o elenco do Vasco estará indo em direção a Punta del Este para a temporada que será realizada em solo uruguaio. O Vasco no dia 18 terá sua primeira partida pelo torneio Série Rio de la Plata contra o São Lourenço e no dia 21 será o segundo e último jogo contra o Deportivo Maldonado da Argentina. Então, fique atento, fique ligado, pré-temporada do Vascão começando a todo o vapor. Inclusive, falando a todo vapor, ontem foi um dia muito agitado, né, para o nosso Vasco da Gama. Um dia de desembarques no aeroporto do Galeão, não apenas de David, que a gente vai falar já já, mas embarque também do Alexandre Matos. O Alexandre Matos está há muito tempo já nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos desde o dia 20 de dezembro, mais ou menos, passou mais de 10 dias, né, em território norte-americano, conversou muito com os representantes da empresa norte-americana que hoje detém 70% da SAF, do Vasco 777 Partners, e ontem retornou à cidade carioca. Está aparecendo aí algumas imagens da chegada de Alexandre Matos ao Rio de Janeiro. O BTB Sport, que hoje é um canal que está fazendo uma transmissão excepcional do Vasco da Gama, até gravou o desembarque de Alexandre Matos, mas ele preferiu não falar com a imprensa. Chegou ontem à noite no Rio, por volta das 9h30 da noite, e hoje já estará no CT Moacir Barbosa, concedendo essa entrevista coletiva para a imprensa. Então, fique ligado, fique de olho, Vascão a todo vapor nesse início de 2024. E não apenas sobre chegadas, né? O João Vitor, salvo engano, foi anunciado no dia 31 ou no dia 30. O Rojas, um atleta que chegou ao Vasco da Gama na última sexta-feira, e ontem o Davi chegou. Mas o Vasco hoje não é um clube que se faz apenas de chegadas, melhor dizendo, mas também de saídas, e muitos atletas saíram. Sebastião Ferreira, eu vou tentar lembrar aqui todos os nomes. Robson Bambu, Gabriel Dias, Figueiredo, Juninho, Ivan, deixa eu tentar pescar aqui qual foram os outros nomes que saíram. Tô tentando lembrar, não tá vindo o nome na cabeça. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Porém, muitos jogadores saíram do elenco do Vasco. O Vasco vai passar por essa grande reformulação. Vendas irão acontecer. E a primeira grande venda vai acontecer ou nessas próximas horas ou nesses próximos dias. Porque, infelizmente, e eu falo infelizmente com pesar sim, já está tudo certo. Gabriel Peck, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, atleta de 22 anos de idade, será vendido para o Los Angeles Galaxy, o LA Galaxy do futebol norte-americano. O clube norte-americano, assim como outros clubes também
dos Estados Unidos já vem observando o Gabriel Pec há muito tempo. Pec é um atleta que já está no radar de vários clubes, ó. Não é de hoje, é de muito tempo vascaíno. Portugal chegou no ano passado fazendo proposta, a França chegou também no ano passado fazendo proposta, mas nenhuma proposta interessou ao Vasco. Diferente dessa proposta do Los Angeles Galaxy, que chegou à mesa da diretoria vascaína e interessou. Uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares, trazendo nesse momento, na cotação atual para a nossa moeda, 49 milhões de reais. O Vasco deseja manter um percentual dos direitos econômicos do atacante. O Vasco hoje detém 90% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Gabriel Pec 10%. O que isso significa? Se a venda for de fato por esse valor de 10 milhões de dólares, arredondando, né, para a cotação atual, 50 milhões de reais, o Pec fica com 5 milhões e o Vasco com os outros 45. Qual é o grande porém? O Vasco quer vender o Pec por 50 milhões de reais, mas quer permanecer com certa porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Informações que temos é que o Vasco quer permanecer com 20% dos direitos econômicos de Gabriel Pec, visando uma venda futura, e é super justo, né? O Pec é um jogador de 22 anos de idade, o Pec foi um jogador que na última temporada teve um crescimento surreal, absurdo, e vai jogar em uma liga que tem, né, uma intensidade, tem um nível técnico de jogo muito menor do que o futebol brasileiro, e a expectativa é que o Pec sobre no futebol norte-americano e automaticamente uma venda possa sim acontecer. O futebol norte-americano não é um futebol de venda, muito pelo contrário, é um futebol de grandes compras, mas há, né, a expectativa de que o Pec possa ser vendido no futuro para o futebol europeu. Faça esse caminho diferente, né? Ao invés de ir Brasil, Europa, e Brasil, Estados Unidos e Europa, o Vasco quer guardar um percentual do jogador. E aí você pode falar, Lucas, o que você acha da venda do Gabriel Pec? E aí eu vou responder por vários pontos de vista a você. Ponto 1. Irrisório valor que o LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy, pagará por Gabriel Pec. 51 milhões de reais, o valor na cotação, né, atual, que Los Angeles Galaxy pagará por esse jogador, não é absolutamente nada. O Vasco, com 50 milhões de reais, não vai achar no mercado um jogador do nível técnico de Gabriel Pec. Essa é a minha opinião. O Zenit está pagando pelo Arthur do Palmeiras, que tem 25 anos de idade, é 3 anos mais velho do que o Pec, e nem sequer foi titular do Palmeiras durante toda a temporada, 90 milhões de reais. O Pec, que é mais novo, ou seja, tem um potencial de crescimento maior, tem uma perspectiva de crescimento maior dentro do futebol, está sendo vendido por um valor mais barato. Então, isso, na minha opinião, confirma ainda mais essa tese de que hoje o Gabriel Pec está vendido por um valor muito menor do que ele realmente vale. Mas é a opção do Vasco da Gama. O Vasco hoje é um clube que precisa de dinheiro para investir nessa janela. Aí você pode falar, Lucas, mas o Vasco não vai receber 270 milhões da 777? Vai. Mas esses 270 milhões vão cair só em setembro. O dinheiro que o Vasco hoje tem na conta, no cofre, é o dinheiro que o Vasco recebeu no final do ano passado, em setembro do ano passado, que foram os 110 milhões de reais. Esse dinheiro o Vasco já pagou dívidas do Piton, dívidas com o Andrei, dívidas pelo Jair, dívidas com o Atlético Tucumã pelo Capácio, dívidas com o Nacional. Então eu tenho certeza que boa parte dessa grana o Vasco já não tem mais. E o Vasco precisa ter esse fluxo de caixa. Tanto que se você for ver as negociações do Vasco, o Vasco está empurrando tudo para frente, porque o dinheiro que o Vasco vai receber, essa bolada, será apenas em setembro desse ano. E esse dinheiro do Gabriel Pec vai ajudar muito. Tanto que nas negociações, o Vasco pediu para que o Los Angeles Galaxy adiantasse uma certa parte dessa quantia, ou melhor, uma grande parte da quantia à vista. Se não pagasse à vista, o Vasco não iria vender o Gabriel Pec, porque o Vasco quer dinheiro para investir ainda nessa janela de transferências e trazer grandes jogadores. E é exatamente por esse motivo que o Vasco vai vender o Gabriel Pec. Então temos vários pontos, né? Ponto 1, não gostei, um valor baixo, muito baixo para o que o Gabriel Pec é hoje para o Vasco da Gama. O Vasco não vai achar um atleta da importância do Pec pelo valor de 50 milhões de reais. Ponto 2, porém, né? O Vasco precisa dessa grana e vai utilizar 50 milhões de reais para trazer vários jogadores, porque vai ter grana para investir no mercado. E aí temos o ponto 3, que é pensar um pouco no Gabriel Pec. O Pec hoje tem 22 anos de idade. Eu fui dar uma procurada, uma apurada, né? Para ver qual é o salário de Gabriel Pec. O Pec no Vasco da Gama recebe 100 mil reais. Salário baixíssimo. O David, que será esse novo reforço do Vasco, vem para receber 400 mil reais. O David é um jogador que teve muito menos importância para o São Paulo no passado do que o Pec para o Vasco no ano passado. Então o salário que o Pec recebia no Vasco está muito longe do que ele merecia receber na última temporada. E ele vai para o Los Angeles Galaxy, assinando um novo contrato e recebendo uma baita valorização. A informação que temos é que o Pec vai receber nos Estados Unidos 2,5 vezes
o que ele recebia aqui no Vasco. Ou seja, se no Vasco ele recebia 100 mil, o salário dele nos Los Angeles Galaxy será de 250 mil reais. Trazendo para a moeda do dólar, fica baixo o valor. Fica no valor de 50 mil dólares. Mas olha, com 50 mil dólares nos Estados Unidos, você faz o que quiser. Os Estados Unidos é um país que não é caro de se morar. Os Estados Unidos é um país que é tudo muito barato, né? Questão alimentícia, questão residencial. E é uma qualidade de vida, eu amo o Brasil, eu amo o Rio de Janeiro, mas é uma qualidade de vida muito diferente. O Gabriel Pec hoje é um atleta maduro profissionalmente, um atleta maduro de realmente pessoa, amadureceu de uma forma inacreditável. O Gabriel Pec está noivo, vai casar, a gente falou isso no Boa Noite Gigante de ontem. Então tenho certeza que tudo que o Gabriel Pec quer nesse momento, ao lado de sua mulher, é ir para os Estados Unidos. Eu tenho certeza absoluta. Vai casar, vai morar nos Estados Unidos e começar uma vida nova com a sua família lá em território norte-americano. E com uma valorização salarial, recebendo 2,5 vezes o que ele recebe hoje no Vasco. Então, vamos ser sinceros, pelo lado de torcedor, extremamente chateado, triste, vai-se um cria, vai-se uma promessa, vai-se jogador que a gente criou, cuidou, eu falo Vasco, né, criou, cuidou, tá indo embora, aquela sensação, né, do filho indo embora da casa do pai. Mas a gente fica feliz, um cria, um jogador criado aqui, um jogador que o torcedor xingou, reclamou, abraçou, um misto de sentimentos, mas que nesse momento fica aquele sentimento de queria ele aqui, queria que o Gabriel Pec ficasse. Então o que nos resta como vascaíno é desejar toda a sorte do mundo ao Pec, que ele brilhe vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy, que ele brilhe vestindo a camisa da seleção brasileira no pré-olímpico, né, que estará acontecendo nesse mês de janeiro, que ele brilhe, leve o Vasco, leve o futebol brasileiro, leve, né, tudo que for possível daqui para o futebol norte-americano. Então, venda concretizada, o Vasco já aceitou, o PEC já aceitou, e a expectativa é que venha a ser oficializado aí nessas próximas horas a venda de 70%, ou aliás, 70% dos direitos econômicos de Gabriel Pec, 80% dos direitos econômicos de Gabriel Pec por 51 milhões de reais para o Los Angeles Galaxy. E é claro, o Vasco vem buscando substitutos. O David é um dos substitutos para Gabriel Pec, outros irão chegar. Mas dentro de casa é importante falar, o Vasco tem jogadores aí para substituir o Pec, principalmente um, de olho nele. Luco Orejano, a gente bate, critica, mas o Orejano lá no ano passado foi uma peça que veio para substituir o Gabriel Pec. O Orejano é igual o Pec, igual. O Gabriel Pec é um jogador que chegou ao profissional muito imaturo, franzino, que tentava fazer sempre o mesmo drible, que não sabia recompor defensivamente, era ruim de bola. Esse era o Orejano 2023. Mesma coisa que a gente viu, né, no PEC de 19, no PEC de 20, no PEC de 21. Mas o PEC que amadureceu profissionalmente a partir do momento que esteve mais presente no profissional do Vasco. O Orejano vem de futebol argentino, que o nível técnico é menor, que a infraestrutura é melhor, que as condições dadas ao profissional é menor, e teve, né, esse primeiro ano de transição, esse primeiro ano de se acostumar com o futebol brasileiro, e agora a expectativa é que ele deslanche nesse 2024. 23 anos de idade, canhoto igual ao Pec, ponta igual ao Pec, bom de mano a mano igual ao Gabriel Pec. A gente espera que o atleta que foi comprado por 16 milhões de reais para ser aí o futuro do Vasco da Gama possa destacar e que o Vasco não precise ir ao mercado para trazer um atleta tendo o Luco Orejano dentro do elenco. Então, pode ser, né, que uma imagem tão simbólica que aconteceu no Campeonato Carioca do ano passado, na partida entre Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã, onde o PEC saiu para dar entrada ao Orejano, aconteça de uma forma mais real nesse 2024. Que o PEC vá para o futebol norte-americano e o Vasco tenha o seu reforço para a vaga do PEC dentro do elenco. Será que vai dar certo? Será que o Orejano é o substituto ideal para Gabriel Pec? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E é claro, para fechar este Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas, né, dessa segunda-feira, quero falar sobre David. Antes, porém, rapidinho, hein? Você que está aí do outro lado, você que curte o nosso conteúdo, você que quer ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do Vasco da Gama, vá lá nas nossas redes sociais, tá aqui ó, o link nos comentários, e vai aparecer aqui, ou aqui, em algum lugar da tela vocês, as nossas redes sociais, a nossa rede, Somos.Gigante Vasco, é a rede do canal do Gigante nessa rede social. Então vá lá, a gente está aí na meta de chegar aos 1.000 seguidores, então contamos com você, se você quer ficar muito bem informado sobre as informações do Vasco, corre lá. E é claro, né, mande uma mensagem no nosso privado que a gente vai responder todo mundo mesmo que nos mandar mensagem a gente vai fazer questão de responder. Fechado, Vascaíno? Então, conto com você.
E para fechar o vídeo, né, falar sobre David, pois ontem à noite, o atacante que pertence ao Internacional, de 22 anos, emprestado ao Vasco até o final de 2024, chegou ao Cruz Maltino. O atleta foi emprestado pelo Inter e tem um contrato vigente por 1 ano. Jogador que esteve emprestado ao São Paulo nesta última temporada. Além de São Paulo, teve passagem também por Fortaleza, Cruzeiro e Vitória da Bahia. O atleta desembarca na cidade carioca, falando que está muito feliz, muito motivado com essa oportunidade de, enfim, vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro como o Vasco. A gente, é claro, vai deixar aí algumas imagens de David e depois retorna aqui para falar sobre a opção de compra, sobre valores, sobre tudo que envolve a chegada desse novo atacante. Essa temporada de 2024 do Vasco da Gama. É o melhor possível, né? Muito feliz pela oportunidade. É um time tão gigante como é o Vasco. Conheço muito bem. Vim jogar contra aqui, sei como é que é. Responsabilidade. Mas eu estou preparado, muito confiante. A gente tem um bom elenco e temos tudo para fazer uma bela temporada. David, você tem algum jogador do Vasco que você se inspira? O que esse torcedor pode esperar de você como jogador, como atacante? Cara, eu conheço muitos jogadores jogando contra, né? Como eu falei, é um elenco muito qualificado. Estou muito feliz agora de fazer parte disso também. Muito confiante. Eu tenho certeza que eles vão me ajudar muito, como eu também vou ajudar eles. E que possamos aí ter um ano de conquista. O que o torcedor pode esperar de você? O torcedor vascaíno, que é o David, pode esperar de mim muita garra, muita vontade, porque nós temos tudo para conquistar esse ano. E aí, torcedor vascaíno animado com o David, será que vai dar certo? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Lembrando, importante falar, David vem por um empréstimo até o final de 2024. Há no contrato uma obrigação de compra. Sim, caso o David bata 60% das partidas no ano de 2024 do Vasco da Gama, ou seja, entre em campo 60% das partidas do Vasco, o Vasco será obrigado a comprar 65% dos direitos econômicos do atleta, que hoje está no valor de 2.800.000 euros. Trazendo isso para a nossa moeda, algo em torno dos 15 milhões de reais. Ou seja, se o David bater 60% das partidas vestindo a camisa do Vasco nessa temporada de 24, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o passe do atleta por 15 milhões de reais. Além disso, o Vasco paga integralmente o salário do jogador, salário hoje de 400 mil reais mensais, e fica-se a dúvida, né? Além, se é claro, o David foi um bom reforço, se valeu a pena também colocar no contrato essa cláusula de obrigação de compra. E o André Garoni, que é um exemplo, né, para qualquer jornalista de estatística e de análise, falou algo muito importante sobre o David. Você, vascaíno, que está preocupado nesse momento com a situação do caraca, será que o David vai bater 60% dos jogos, o Vasco vai pagar 15 milhões de reais no David, que loucura que o Alexandre Matos fez. Calma, vascaíno. Por que eu digo calma? No ano passado, o André Garoni fez essa baita apuração, né, através de análise, é claro, e o Vasco disputou 57 partidas. Dessas 57 partidas, 60% dá exatamente o número de 34 jogos. Ou seja, para que um atleta tivesse 60% de jogos no Vasco em 2023, ele teria que entrar em campo 34 vezes. Você sabe quantos jogadores do elenco do Vasco entraram em campo 34 vezes na temporada passada? Pensa aí num número. 10, 15, 20? 7 jogadores. São eles Peck, Lucas Piton, Léo Jardim, Léo Pelé, Puma Rodrigues, Jair e Alex Teixeira. Apenas 7 jogadores jogaram 60% dos jogos do Vasco da Gama no ano passado. Atletas, né, que o torcedor vascaíno normalmente poderia imaginar, como Marlon Gomes, Zé Gabriel, Miranda, Figueiredo, Pedro Raul, Teluca, Orejano, Capasso, Bambu, nenhum bateu os 60% das partidas. Então, por que eu estou querendo dizer isso em números a vocês? Porque para o David conseguir bater 60% dos jogos é muito difícil. Ele tem que ser, além de titular absoluto, um atleta que entra em campo em quase todas as partidas. Ou seja, não fiquem preocupados. Por que eu digo isso? Porque se o David for bem, aí há motivo para uma compra. Se o David chegar nesse ano, for titular absoluto, deslanchar, marcar gol a vera, ser aí uma peça importante dentro do sistema de Ramon Dias, aí vai ser lúcido no final do ano e vai pagar 15 milhões de reais pelo jogador. Agora também compreendam, se o David não jogar bola, o David não vai ser titular, o David não vai entrar e automaticamente o Vasco não terá que pagar 15 milhões de reais para ter o jogador no ano que vem. Calma, vascaíno, sem pressa, sem angústia, sem agonia. O Vasco só vai pagar por David se ele realmente entregar dentro das 4 linhas. Mas é aguardar. Terceiro reforço anunciado. E olha, vem mais
por aí. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. Retornaremos aí já já, após a entrevista coletiva de Alexandre Matos, por volta de 1h, 1h30 da tarde, e contamos também com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.